Por que Deus criou o arcanjo Miguel? Desde sua criação, Miguel carrega uma missão que poucos compreendem, mas que molda o destino de toda a humanidade. Deus o criou e o colocou à frente da maior batalha espiritual já registrada. Antes que o tempo existisse como o conhecemos, quando tudo era apenas silêncio e eternidade, Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu criar um exército celestial. Em meio ao vazio, sua voz ecoou, e os anjos foram trazidos à existência. Esses seres espirituais eram poderosos, imaculados e revestidos de glória. Cada um foi criado com um propósito específico, destinado a executar a vontade divina de maneira perfeita e harmoniosa. Entre esses seres destacava-se Miguel, cuja criação foi acompanhada de um propósito extraordinário. Miguel não era apenas mais um entre os muitos anjos. Desde o princípio, Deus o separou para uma missão singular. Ele seria o líder supremo das hostes celestiais, um guerreiro poderoso e fiel, encarregado de proteger os céus e a criação contra qualquer ameaça. Seu nome, que significa quem é como Deus, reflete sua missão de defender a glória e a santidade do Criador contra qualquer tentativa de usurpação ou rebelião. A missão e a obediência de Miguel. As Escrituras frequentemente destacam a reverência e a obediência absoluta dos anjos a Deus. No livro de Salmos, encontramos a exortação: louvem ao Senhor vós, seus anjos poderosos, que cumprem a sua palavra, que obedecem à sua voz. Miguel exemplifica essa obediência em seu estado mais puro. Ele não apenas ouvia a voz de Deus, mas agia imediatamente, sem hesitação ou dúvida, sempre disposto a cumprir cada ordem com exatidão e fervor. Miguel não foi criado para adorar passivamente. Ele foi moldado para agir, lutar e garantir que a ordem divina fosse mantida em todas as circunstâncias. Deus também criou os anjos para refletirem aspectos específicos de sua própria natureza. Em Miguel, vemos a personificação da força e da fidelidade. Enquanto outros anjos serviam como mensageiros ou adoradores, Miguel foi estabelecido como um defensor. Sua armadura celestial brilhava com a luz da glória divina, e sua espada, forjada pela justiça, era uma extensão da vontade de Deus. Sempre pronto, ele aguardava o comando do Altíssimo para entrar em ação. Miguel, na hierarquia celestial. O livro de Daniel nos oferece um vislumbre da importância de Miguel dentro da hierarquia celestial. Quando Daniel recebe visões sobre o futuro de Israel, é dito que Miguel, o grande príncipe, se levanta em defesa do povo de Deus. Isso demonstra que, mesmo nos momentos mais obscuros da história humana, Miguel está presente, executando o propósito para o qual foi criado. A criação de Miguel não foi um ato isolado, mas parte de um plano maior, que culminaria na redenção e restauração de toda a criação. Desde o princípio, ele foi preparado para batalhas que não seriam travadas apenas no céu, mas que teriam repercussões em toda a criação. A existência de Miguel e sua missão são um testemunho da intenção de Deus de proteger e guiar seu povo em direção à vitória final sobre o mal. Fidelidade e humildade de Miguel. Por fim, é importante notar que Miguel, em sua essência, nunca buscou glória para si mesmo. Sua existência era inteiramente dedicada a refletir a glória de Deus. Seu nome, quem é como Deus, era um constante lembrete de que toda a honra e poder pertencem exclusivamente ao Criador. Ele vivia e lutava não para ser exaltado, mas para exaltar aquele que o criou. Assim, desde os primórdios da criação angelical, Miguel foi estabelecido como um símbolo de proteção, força e fidelidade. Sua presença no céu garantiu que o reino de Deus estivesse sempre preparado para enfrentar qualquer oposição. Enquanto aguardava os chamados divinos, Miguel permanecia em constante adoração e vigilância, pronto para cumprir o papel para o qual foi cuidadosamente criado.
Miguel e a proteção de Israel. Miguel, um dos principais anjos da hierarquia celestial, é apresentado na Bíblia como o grande defensor do povo escolhido de Deus. Sua missão está diretamente relacionada à proteção de Israel, tanto nos tempos antigos quanto no futuro profético. No livro de Daniel, ele é descrito como o grande príncipe que se levanta pelo povo de Deus. Essa frase não apenas o define, mas destaca seu papel crucial na história da salvação. Desde o princípio, Deus estabeleceu uma aliança com Israel, prometendo guiá-los e protegê-los. Miguel foi designado como o guardião celestial dessa aliança. Sua primeira menção ocorre em um momento crítico. Daniel, exilado na Babilônia, recebe visões que desvendam o futuro de seu povo. Em uma dessas visões, o anjo Gabriel revela a Daniel que Miguel veio em seu auxílio, enfrentando forças espirituais adversárias que tentavam impedir a realização dos planos divinos. Esse episódio demonstra que Miguel não apenas protege Israel fisicamente, mas também batalha contra potestades espirituais que operam nas sombras. Durante o exílio babilônico, quando Israel enfrentava opressão e incerteza, as visões de Daniel indicam que Deus nunca abandonou seu povo. Texto padrão: Miguel estava ativo nos céus, lutando contra os príncipes das trevas que representavam os impérios terrestres oprimindo Israel. A criação e a missão de Miguel são um reflexo da sabedoria e do amor de Deus por sua criação. Ele é um símbolo de força, fidelidade e obediência, dedicado a proteger o povo de Deus e a manter a ordem divina em todas as circunstâncias. Desde os primórdios até os momentos mais obscuros da história humana, Miguel permanece como um defensor incansável, cumprindo o propósito para o qual foi criado e exaltando a glória de Deus em todas as suas ações. As batalhas espirituais, embora invisíveis, têm um impacto profundo e determinante no curso da história. O livro de Daniel, em particular, aponta para um futuro tempo de grande angústia, conhecido como o tempo de tribulação. Nesse contexto, Miguel, o grande príncipe e defensor do povo de Deus, mais uma vez se levanta para proteger a fidelidade. A profecia declara que ele intercederá em favor daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, reafirmando seu papel como defensor escatológico. Esse papel de Miguel não é apenas de proteção física, mas também de intercessão espiritual, demonstrando sua importância contínua no plano divino. Ele é uma garantia de que o fiel será preservado mesmo nos momentos mais difíceis da história humana. Além disso, Miguel simboliza a promessa de Deus de nunca abandonar seu povo. Sua presença nas Escrituras é um lembrete constante de que, mesmo quando as forças do mal parecem prevalecer, Deus permanece soberano e prove um defensor celestial. O livro de Salmos reforça essa segurança ao proclamar: O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Embora o texto não mencione Miguel diretamente, ele personifica essa proteção divina de forma muito clara. Sua atuação vai além da batalha visível. Miguel é também o defensor do plano espiritual, liderando as hostes celestiais contra os inimigos do reino de Deus. Texto padrão. Um exemplo emblemático de sua missão é encontrado no livro de Apocalipse, onde Miguel lidera os exércitos celestiais em uma batalha contra o dragão, símbolo de Satanás. Essa batalha cósmica, embora futura, ecoa os conflitos enfrentados por ele ao longo da história de Israel, mostrando que sua missão está longe de ser concluída. A conexão entre Miguel e Israel é um reflexo do cuidado contínuo de Deus, mesmo nos momentos de aparente silêncio divino. Miguel não atua apenas no passado ou no futuro distante. Ele está ativo no presente, garantindo que as promessas de Deus sejam cumpridas. Seu papel
transcende o tempo, especificamente como um elo entre o passado, o presente e o futuro. Ele é o defensor fiel que nunca desiste, independentemente das situações ou adversidades. A narrativa de Miguel não é apenas uma história de proteção, mas também de esperança. Sua tempestade reforça a presença de que, no meio das coisas da vida, o povo de Deus nunca está sozinho. As batalhas que ele trava nos céus asseguram que, na terra, os planos divinos avançam de acordo com a vontade soberana do Criador. Enquanto Israel enfrentava desafios políticos, sociais e espirituais ao longo de sua história, Miguel estava presente, liderando as batalhas invisíveis. Sua atuação demonstra que a luta entre o bem e o mal é real e que Deus, em sua graça, providencia defesa para aqueles que o seguem. Miguel, como defensor de Israel, é um lembrete poderoso de que a vitória final pertence ao Senhor. Um dos eventos mais intrigantes envolvendo Miguel é relatado na carta de Judas, onde se descreve uma disputa entre ele e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse episódio, embora breve, lança luz sobre a profundidade da batalha espiritual. Ele evidencia que, mesmo na morte, Deus providenciou cuidado e proteção aos seus servos. Miguel, ao reivindicar o corpo de Moisés, reafirma o princípio de que a autoridade divina está acima de qualquer poder maligno. Por fim, a figura de Miguel é um símbolo da intervenção divina em favor do seu povo. Ele é o defensor incansável, o líder das hostes celestiais e o intercessor que garante que as promessas de Deus sejam cumpridas. Em meio às batalhas cósmicas e terrenas, Miguel lembra que Deus nunca abandona aqueles que o amam e que definem em sua soberania. A natureza espiritual das batalhas que ocorrem além da percepção humana é um tema central na narrativa bíblica. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, havia concluído sua missão terrena e, conforme a vontade de Deus, morreu no deserto antes que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Após sua morte, Deus tomou uma decisão surpreendente. Ele mesmo cuidou de enterrar o corpo de Moisés em um local desconhecido, longe dos olhos do povo de Israel. Essa decisão divina tinha um propósito claro e estratégico: evitar que o povo vulnerável à idolatria transformasse o túmulo de Moisés em um local de veneração ou culto. No entanto, a história não termina aí. Satanás, sempre buscando subverter os planos divinos, viu uma oportunidade nesse momento. Ele tentou reivindicar o corpo de Moisés para seus próprios propósitos sombrios. Talvez seu objetivo fosse usar o corpo para desviar o povo de Deus, desacreditar a autoridade de Moisés ou, quem sabe, criar um instrumento de escândalo. Foi nesse contexto que o arcanjo Miguel entrou em cena como defensor e protetor do povo de Deus, confrontando diretamente Satanás e se recusando a permitir que o oponente distorcesse os planos divinos. O que torna essa batalha notável não é apenas o confronto em si, mas a forma como Miguel a converteu. Ao invés de acusar Satanás por conta própria, ele declarou: "O Senhor te repreenda." Essa resposta revela um profundo respeito pela autoridade de Deus, mostrando que até o mesmo Miguel, em sua posição elevada como arcanjo, era sob o comando e a soberania do Senhor. Ele concluiu que a vitória sobre Satanás não é alcançada pela força ou mérito pessoal, mas pelo poder divino. Essa disputa pelo corpo de Moisés também destaca um padrão contínuo: o esforço incessante de Satanás para frustrar os planos de Deus. Desde o princípio, o oponente tem se posicionado como um opositor, sempre buscando maneiras de desviar a humanidade do propósito divino. Contudo, o envolvimento de Miguel nesse episódio reafirma que Deus não deixa suas promessas sem proteção. Moisés, mesmo após sua morte, sob os cuidados divinos,
E Miguel foi enviado para garantir que sua memória e legado fossem preservados conforme a vontade de Deus. Embora este evento específico não tenha muitos detalhes nas Escrituras, ele serve como um poderoso lembrete das batalhas invisíveis que ocorrem constantemente no reino espiritual. Miguel, como guerreiro e defensor, desempenha um papel crucial nessas batalhas, garantindo que o propósito divino seja cumprido, mesmo diante das forças mais sombrias. Esse episódio prepara o cenário para momentos ainda mais grandiosos, onde Miguel aparece novamente, enfrentando os poderes das trevas. Um dos relatos mais épicos da atuação de Miguel está no livro de Apocalipse, onde ele liderou uma guerra celestial contra Satanás e seus anjos caídos. Essa batalha marca um ponto crucial na narrativa cósmica entre o bem e o mal, revelando a extensão da autoridade de Miguel como comandante das hostes celestiais. Na visão de João, descrita no Apocalipse, o apóstolo vê o céu intenso envolvido em uma guerra. Miguel, à frente dos exércitos angelicais, enfrenta o dragão que representa Satanás e suas forças. O texto declara: houve então uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Essa batalha culmina na expulsão definitiva de Satanás e seus seguidores do céu. A vitória de Miguel e de seu exército reafirma o poder supremo de Deus sobre todas as coisas. Apesar de Satanás ter sido um anjo de grande autoridade antes de sua queda, sua rebelião o colocou em oposição direta ao Criador. No entanto, diante do comando de Miguel e da força das hostes celestiais, ele foi derrotado e lançado à terra. Essa expulsão de Satanás do céu é um marco na narrativa bíblica. Representa não apenas uma vitória para os anjos fiéis, mas também uma declaração poderosa de que o mal jamais prevalecerá no reino de Deus. Miguel, como líder dessa batalha, não apenas expulsa Satanás, mas simboliza a justiça divina em ação. Sua atuação reafirma que Deus não está no controle e que as forças malignas sempre serão dirigidas à sua soberania. Mesmo depois de ser confinado à terra, Satanás intensifica seus esforços para desviar a humanidade do caminho de Deus. No entanto, a vitória de Miguel serve como um lembrete constante de que o mal já foi derrotado no nível celestial e que a vitória final sobre todas as formas de iniquidade é decisiva. Além disso, o papel de Miguel nas Escrituras não se limita ao passado. Ele também é uma figura central nas profecias sobre o fim dos tempos. No livro de Daniel, uma visão revela que nos últimos dias surgirá um período de grande tribulação, uma angústia como nunca houve antes. Nesse contexto, Miguel, o grande príncipe, se levantará para proteger a fidelidade. Durante esse tempo, Miguel assume a posição de líder e defensor do remanescente fiel, garantindo que mesmo em meio à adversidade, o povo de Deus seja preservado. Sua atuação vai além da proteção física. Ele intercede espiritualmente em favor dos eleitos, reafirmando que Deus providencia defesa e refúgio para os seus. Essa narrativa, cheia de simbolismos e poder, nos ensina que enquanto as forças das trevas intensificam seus ataques, Deus sempre levanta defensores como Miguel para garantir que seu plano eterno prevaleça. A vitória celestial já foi garantida, e com ela, a certeza de que o reino de Deus triunfará sobre todo o mal. Miguel, o arcanjo, liderou com firmeza o exército celestial, garantindo que as forças malignas fossem contidas até o momento do julgamento final. Seu papel de guerreiro e defensor inspira confiança e reforça a certeza de que Deus está no controle, mesmo nos períodos mais sombrios da história. Mais do que um comandante celestial, Miguel é uma figura de esperança para os cristãos. Sua presença nas profecias escatológicas nos lembra que Deus nunca abandona seu povo.
mesmo durante os momentos de maior perseguição e tribulação. Quando o caos parece dominar, Miguel se levanta como uma garantia de que os planos divinos continuarão avançando de forma inexorável rumo à vitória final. Ele personifica a promessa de que, apesar das dificuldades temporárias, o reino de Deus será estabelecido em toda a sua plenitude. Nos tempos finais, a atuação de Miguel aponta para um desfecho glorioso. O mal será erradicado completamente e a justiça divina prevalecerá. Com isso, as Escrituras se aproximam da realização completa do plano de Deus, preparando o caminho para o clímax da redenção e da vitória definitiva do Cordeiro. Ao longo das Escrituras, Miguel é destacado como um dos principais protagonistas na batalha entre o bem e o mal. Sua presença em eventos cruciais reafirma a soberania de Deus e oferece um vislumbre do destino eterno reservado ao povo fiel. No livro de Apocalipse, sua última aparição como líder das hostes celestiais marca o desfecho do grande conflito espiritual. Contudo, o legado de Miguel vai além dessa batalha final. Ele permanece como uma constante lembrança da vitória divina sobre as forças das trevas. Miguel não é apenas um guerreiro, mas também um protetor, que se levanta nos momentos de crise para garantir que os planos de Deus sejam cumpridos. Desde o início, sua missão é salvar o reino de Deus e o seu povo. Miguel não envelhece sozinho ou por conta própria. Ele opera sob a autoridade divina, executando as ordens de Deus com precisão e uma fidelidade inabalável. Sua submissão à vontade de Deus reforça a mensagem de que a verdadeira vitória só é possível por meio da obediência ao Criador. Na narrativa bíblica, o impacto de Miguel é profundo. Ele simboliza uma intervenção divina em favor da humanidade, especialmente nos momentos em que o mal parece prevalecer. Em Apocalipse, sua liderança do exército celestial contra o dragão, identificado como Satanás, é um testemunho da vitória final de Deus. O dragão é derrotado e lançado no abismo, selando o destino das forças malignas e abrindo caminho para a consumação do reino de Deus. Essa vitória final não é um evento isolado, mas a culminação de um plano divino que começou desde a criação. Como figura central nesse plano, Miguel deixa um legado de coragem, obediência e triunfo. Sua história nos lembra que, embora as batalhas espirituais sejam inevitáveis, a vitória pertence a Deus e àqueles que determinam nele. O livro de Apocalipse conclui com uma visão gloriosa: o novo céu e a nova terra, onde não há mais dor, sofrimento ou maldade. Miguel, como um dos agentes dessa transformação, desempenha um papel vital na garantia dessa promessa. Para os cristãos, o legado de Miguel transcende sua presença nas Escrituras. Ele é um exemplo de perseverança e fé em meio às adversidades. Sua figura inspira confiança na proteção divina e na certeza de que, mesmo nas lutas mais difíceis, Deus está no controle. A atuação de Miguel demonstra que o poder de Deus é supremo e que o mal, por mais forte que parece, nunca poderá superar a luz. Enquanto sua história aponta para a vitória final, ela também nos convida a uma reflexão sobre nosso próprio papel na batalha espiritual. Assim como Miguel permanece fiel e obediente, somos chamados a confiar na soberania de Deus e a lutar o bom combate da fé, certos de que, no final, a justiça divina prevalecerá. Miguel, o arcanjo escolhido para liderar as batalhas celestiais, é mais do que um guerreiro. Ele é a personificação da fidelidade e da justiça divina. Sua trajetória, desde a criação até a vitória final, revela o compromisso inabalável de Deus em proteger e guiar seu povo. Em cada conflito, Miguel nos lembra que, mesmo nas guerras mais intensas, a soberania de Deus permanece inquestionável. A história de Miguel não é apenas sobre batalhas, mas sobre esperança. Ela nos convida a confiar no plano divino, sabendo que por trás de cada desafio
há uma promessa de redenção. Seu legado ecoa a mensagem de que o mal pode parecer forte, mas nunca prevalecerá contra o poder e a luz de Deus. Enquanto caminhamos por nossas próprias batalhas, somos chamados a refletir. Estamos confiando na mesma força que guiou Miguel? Pois a vitória final já foi decretada, e aquele que se levanta por nós nunca nos deixará desamparados. Se hoje você sente o desejo de se reconciliar com o Salvador, Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos dele, ou se deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, faça esta oração em seu coração. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, e permita que o Senhor transforme sua vida para sempre.